O dilúvio e a arca de Noé. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar, nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, de todas as que quiseram. E o Senhor disse: O meu espírito não ficará com o homem para sempre, pois ele é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E haviam naquele dia gigante, que eram homens valentes e homens de fama. E Deus viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra, e toda a sua imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. A terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu a terra de violência. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra, e pesou em seu coração. Disse Deus: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de ter o criado. Porém, aos olhos do Senhor achou graça em Noé. Lameque era o pai de Noé, e colocou o seu nome de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do nosso trabalho, de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé era um homem justo que andava com Deus, e gerou a Sem, Cã e Jafé, quando tinha 500 anos. E Deus falou para Noé: É o fim de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Mas, porém, para ti, faz uma arca de madeira. Pois eis que trago um dilúvio, e tudo o que há na terra morrerá. Mas com você farei uma aliança, e entrará na arca você, teus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E todo ser que vive, 2 de cada espécie, virão a ti para conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, para mantimento teu e deles. E assim fez Noé conforme a tudo que Deus mandou fazer. Entra você e sua família na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. Todo animal limpo levará 7 casais, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, um macho e sua fêmea. E também das aves 7 casais. E Noé obedeceu a Deus e fez tudo conforme ele mandou. Ele fez a arca e também colocou todos os animais para dentro. Então ele entrou, ele, sua família e também todos os animais que Deus tinha mandado. Depois que eles entraram na arca, houve chuva por 40 dias e 40 noites. E logo após os 40 dias e 40 noites, a água cresceram grandemente sobre a terra e a arca começou a flutuar sobre as águas. Todos os montes foram cobertos pela água, e todos os seres vivos que não entraram na arca morreram. E ficaram vivos somente os que estavam na arca. E Deus lembrou de todos aqueles que estavam na arca, de Noé, sua família e os animais. Então fez as águas se aquietarem, cessaram as fontes dos abismos, e a chuva se deteve. E as águas começaram a diminuir. E Noé abriu a janela da arca e soltou uma pomba. A pomba, porém, não achou lugar para repousar os seus pés, pois ainda as águas cobriam tudo, e ela voltou à arca. Noé esperou 7 dias e mandou outra pomba. E essa pomba voltou com uma folha. Entendeu Noé que as águas estavam diminuindo. E mandou Noé outra pomba e a pomba não voltou mais. Deus mandou que Noé saísse da arca e ele e todos os animais que foram com ele frutificassem e multiplicassem sobre a terra. Noé fez um altar ao Senhor e sacrificou algum animal limpo ao Senhor. Deus sentiu o cheiro suave e disse no seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra como fiz por causa do homem, porque o coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei a ferir todos como fiz. E Deus fez uma aliança, dizendo que não destruiria a terra mais pelo dilúvio. No sinal dessa aliança, Deus colocou um arco nas nuvens, para que quando esse arco aparecesse, ele se lembrasse da aliança que fez. Noé então começou a ser lavador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu no meio da sua tenda. Cã, a nudez do seu pai. E saiu e contou a todos seus irmãos do lado de fora. Sem e Jafé pegaram uma capa e correram lá e cobriram a nudez do seu pai. Olhando para trás, assim não viram a nudez do seu pai. Noé voltou a si e soube o que seu filho mais novo, Cã, fizera, e disse que por causa disso ele seria servo dos seus irmãos. E viveu Noé ainda depois do dilúvio 350 anos. E Noé viveu o total de 950 anos e morreu. Então aqui em Noé podemos ver um caso parecido com Enoque. E para quem não viu o vídeo do Enoque, é Gênesis parte 5, eu vou deixar no link da descrição. Então podemos ver ali no início que a terra estava corrompida, totalmente maligna, cheia de males e violências. Aquela situação desagradava ao Senhor. Porém, no meio daquelas tantas pessoas fazendo mal, Deus viu Noé no meio daqueles tantos milhares que faziam o bem e temia o Senhor. E Noé agradou o Senhor, porque naquele meio de multidão, ele era uma pessoa temente a Deus que buscava andar nos caminhos do Senhor. E aquilo agradou ao Senhor. Como Enoque, que no último vídeo a gente viu que ele foi diferenciado dos demais, pois ele foi levado a Deus, né, por agradar ao Senhor. Então, assim também, Noé, no meio daquele multidão de pessoas, milhares de pessoas, ele agradou ao Senhor. Deus decidiu aniquilar aquela geração, ele decidiu deixar Noé vivo.
por ser temente a Deus, obediente e por buscar ao Senhor. E nós também, mesmo no meio dessa geração maldosa, dessa geração corrompida que estamos hoje, temos que ser diferenciados, buscando ao Senhor, temendo ao Senhor e buscando o bem, não o mal. Seguindo os passos de Jesus, e mesmo quando fizerem mal pra gente, a gente deve procurar fazer o bem para essas pessoas que nos fizeram mal. A palavra mesmo diz que somos luz no mundo. E se somos luz no mundo, devemos ser diferenciados de todas as outras pessoas. Não por ser melhor, mas sim por procurar fazer o bem, diferente de todos os outros que só têm maldade no seu coração. Então não devemos deixar que as trevas corrompam o nosso coração. Pelo contrário, temos que ser uma luz nesse mundo para iluminar esse mundo de trevas. Buscando ao Senhor e ensinando a todas as pessoas e todos os povos quem é Jesus e o que ele fez por nós. Nós sendo essa luz, não por causa de nós, mas por causa que Jesus que habita em nós. As pessoas vão olhar e vão procurar essa luz também. Deus nos usará para alcançar outras vidas. Pessoas que estavam em trevas, através do nosso testemunho de vida, alcançarão a luz também. E Deus fala através da palavra, nessa história de Noé, que desde a meninice, o nosso coração já é mau. Ou seja, desde criança, a gente já nasce com o coração inclinado para o mal. Então a única forma de conseguirmos ser a luz desse mundo é a gente lutar contra esse mal que tem no nosso coração. E isso só acontecerá através do Espírito Santo que vai nos capacitar e nos ajudará a vencer todo esse mal que habita em nós. Depois que Noé e sua família é poupada, né, e eles saem da arca depois daquele tempo todo que eles ficaram no mar, depois que eles saem, Noé faz um vinheiro, né, de uva, e ele faz um vinho e toma. Isso ele fica bêbado, aí ele começa a tirar as roupas e chega Cã. Cã vê e olha pro pai dele, né, nu. De vez ele ajudar de alguma forma, ele corre nos seus irmãos e vai meio contar como zombaria, né, pros seus irmãos. Diferente do seu irmão mais novo, os seus outros dois irmãos, ele fecha os olhos, leva uma capa, cobre seu pai. E depois que Noé recobre a consciência, né, ele fica sabendo dessa situação e pune Cã. E fala que ele, a partir daquele momento, iria ter que servir seus dois outros irmãos. Durante a Bíblia, a gente vê que várias vezes a palavra fala pra gente não ser fofoqueiro, pra gente não ser zombadores, né? Vemos ali que Cã recebeu uma recompensa muito ruim por causa disso. E Noé errou ali, né, ao beber e tudo e se embriagar, só que a palavra mesmo fala que todos somos falhos. Porém, a diferença nossa é que a gente, mesmo sendo falho, a gente tenta procurar o bem e tenta procurar, né, fazer o melhor de nós, fazer o melhor para Deus e não errarmos com ele. E graças a Jesus, a gente pode ter o perdão de nossos pecados e o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos ajudará dia a dia a melhorarmos como pessoas, a lutarmos contra nossos erros e pecados e vencermos todo o mal. Por isso, venha pedir a Deus, né, para a vencer todo mal e pecado, porque a gente sabe que a recompensa do pecado é a morte, morte espiritual. Por isso devemos se arrepender dos nossos pecados, buscar ao Senhor e buscar dia a dia a santificação para cada vez chegarmos ao modelo perfeito que é Cristo. Continue firmes. É isso, irmãos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e cuidem de cada um de vocês, protegendo e ajudando vocês a vencer todo o mal e pecado.